Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que a Eucaristia é uma nova oportunidade de aprendermos com o Senhor. Então, que hoje nós possamos buscar viver o que celebramos para testemunhar em nossa vida o que meditamos e assim poder caminhar pelas veredas da amorosidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a Eucaristia, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, essa primeira leitura, as primeiras palavras de Isaías, estão entre as mais duras da sua mensagem. É um gênero de processo em que céus e terra são testemunhas contra o povo. Eles ameaçam e acusam Israel, condenando particularmente o culto. O profeta não se conforma com a prática externa, sem vinculação com uma disposição interior. E como essa disposição é mostrada? Ele mesmo indica: aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então, alinhando-se perfeitamente com a mensagem do profeta, está o ensinamento de Jesus hoje na leitura do Evangelho. Então, que nós realmente possamos sempre fazer o bem na nossa vida, sempre colocar Deus em primeiro lugar, sempre praticar os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, essa leitura do Evangelho de hoje, Jesus, fala pra gente, as palavras de Jesus têm um alto teor de intimidade com a religião profética. Então, ele funda-se em uma ética pautada na memória, atenção e denúncia dos abusos e de toda sorte de malefícios que podem ser praticados contra a pessoa humana. Implica dizer, portanto, um grande tema tratado pelos antigos profetas, o da justiça social, espelhado sobretudo na imperativa atenção ao órfão e à viúva, como Isaías falou na primeira leitura. Não imitar os mestres da lei, é o que Jesus pede
no evangelho de hoje, né? Não imitar os mestres da lei. Isso é buscar um caminho novo, alicerçado no querer de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre buscar, procurar viver os ensinamentos de Cristo, né? Que a gente possa realmente, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pastor, é a Ele que nós devemos ouvir sempre, tá certo? Então, que a gente possa, né, realmente sempre imitar Cristo na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.